Presidente, é rápido, mas não poderia deixar de registrar. Enquanto eu estava aqui, recebi uma mensagem da testemunha, aquela testemunha que nós estivemos com ela em São Paulo, ela relatando o desespero e o medo de morte e que supostamente teria sido abandonada por quem prometeu segurança. Eu sei que não fomos nós, porque nós não interferimos no que estava em curso, mas cabe a mim repassar a CPMI a Vossa Excelência para reforçar a Polícia Federal para que façam uma análise sobre esse risco, para depois não aparecer aí um cadáver e todos nós termos essa responsabilidade. E a outra, a indignação em relação a um processo que está, segundo ele, na Justiça de São Paulo. Só queria deixar registrado, porque isso foi direcionado a mim. Mas, presidente, permita perguntar ao doutor Gilberto, qual foi o momento que o INSS descobriu que o Banco Master não tinha mais condições de operar em consignado? De agosto para setembro, que tinha um acordo de cooperação vigente que estava sendo rescindido, a gente foi analisar a questão dos contratos. Como a gente estava analisando vários contratos, alguns receberam uma autorização temporária para funcionar em 30 dias. Vários bancos conseguiram para a gente poder dar fim em 16 análises de 16 contratos. Eles tiveram uma autorização precária por 30 dias e dia 18 de setembro de 2025, efetivamente decidimos pela não renovação do Master. O Banco Master começou a apresentar problemas de reclamações que o INSS tomou conhecimento desde quando? Então, o que acontece? Havia uma regra para poder obedecer, inclusive um tema da Turma Nacional de Unificação da Justiça, que é o tema 183, dizendo que o INSS não tem responsabilidade primária por débitos de crédito consignado. A responsabilidade é subsidiária. Primeiro tem que cobrar a instituição financeira, se ela não cobrar, vai para o INSS. E havia uma recomendação de que o INSS não poderia receber reclamações de crédito consignado e sim orientar para que fizessem órgãos de defesa do consumidor como Senacom e Procon. Que orientação era essa e de quem foi a expedição? Quando eu cheguei já existia essa orientação, a nossa ouvidoria não recebia, as nossas agências também não. Mas quem fez essa orientação? Eu não sei. O senhor não sabe? Não sei. Essa era a regra e a gente mudou colocando, até mesmo pela minha experiência como ouvidor, entendo que a palavra do cidadão é a que mais vale. Um serviço público só é bom ou só é ruim se ele tem efetividade, se alcança o cidadão, se alcança o interesse do nosso aposentado e pensionista, e a gente mudou essa regra, inclusive buscando as informações na Senacom. Estamos com uma proposta de fazer parceria com o Instituto Reclame Aqui. O que mais a gente quer é ouvir o cidadão pelo meio que ele quiser, para a gente verificar se aquele produto ou se aquela instituição é boa ou não para prestar um serviço para o nosso aposentado e pensionista. E o INSS não demorou muito para adotar providências em relação ao Banco Master, não? O INSS foi a primeira instituição a adotar alguma medida contra o Banco Master. O INSS tinha um acordo vigente desde 2020. Esse acordo findou em agosto. Em setembro, nós interrompemos o acordo de cooperação. Em outubro, não assinamos o termo de compromisso, notificando a instituição. Ou seja, o INSS, antes de ser avisado por qualquer situação do Master, foi o primeiro a ligar o alerta de que algo deveria estar. Para finalizar, duas perguntas. Esses 250 mil contratos, eles não existem com irregularidades, e como é que se chegou a essa apuração de 250 mil contratos? É o montante de contratos do Master foram analisados ou também foi por amostra? O que ocorre? Esses contratos, eles não tinham subido dentro da plataforma da Dataprévia. A gente não conseguia fiscalizá-los. Quando encerrado e ele foi tentar fazer o termo de compromisso, a primeira condição, mesmo eles não tendo mais novos consignados, eles subiram os 254 mil contratos
para a plataforma da Dataprev. E quando eles subiram, a gente foi analisar o conteúdo deles, e o conteúdo não estava de acordo com a instrução normativa. O que a gente fez? Olha, esse contrato não está de acordo, esse contrato não tem a comprovação de assinatura. Notificamos 2 vezes a instituição para poder apresentar. Uma vez que a gente notificou, pela segunda vez, logo depois teve a liquidação. Fizemos uma reunião com o liquidante mês passado, notificamos o liquidante e o prazo é 12 de fevereiro para apresentar a documentação que comprove a regularidade daquele desconto. Houve alguma visita de advogados, a exemplo de Henrique Lewandowski ou de Viviane Bastos de Moraes ao INSS para tratar sobre esse assunto? Não, nunca. Então só aqui, passa aqui, só a apresentação dele que eu vou terminar com essa pergunta. É sobre a taxa de juros, foi logo no começo. Aqui. O senhor poderia me dizer se em relação a um banco master, presidente, a operação de consignado, ela vem mais em cima desses 35% aqui, ou desses 5 e 5% RMC e RCC? 5 e 5. De forma geral, problema dos consignados, esquecendo o marcha e olhando tudo, é mais em cima dessa operação de empréstimo pessoal ou de cartões? Cartões é muito mais difícil para a gente fiscalizar. Eu não consigo verificar o quanto foi gasto, como foi gasto, qual o valor que foi empregado por causa do sigilo bancário. Eu não consigo acessar a fatura do cartão daquela pessoa. Quanto a depósito em folha, é fácil, porque foi descontado e ele obrigatoriamente tem que ser pago na conta benefício. Então, eu consigo verificar que aquele dinheiro saiu da conta e entrou na conta do beneficiário. O cartão, a forma de fiscalização é muito mais complexa. Inclusive, o que ocorre, como é uma taxa de juros mais alta e o cartão ele pode sacar 70% em dinheiro num caixa automático, você tem a mesma questão do empréstimo em conta com uma taxa de juros mais alta. Presidente, me diga uma coisa, o senhor poderia me explicar a lógica do Master trabalhar com o aposentado e o pensionista muito mais com cartão do que com empréstimo pessoal? Não sei. Até na relação que a gente encaminhou, a gente verifica que aquele que trabalha com empréstimo em conta, geralmente ele não trabalha com cartão. E aquele que trabalha com cartão, não com empréstimo em folha. É uma opção de cada instituição financeira. Finalizando, o senhor, como presidente do INSS, é a favor da manutenção dessa modalidade de cartão? Sou absolutamente contrário. Obrigado. Aí eu volto porque tenho que dizer de novo. Tá vendo quem os senhores blindaram? A Crefisa. A Crefisa não pôde mais renovar o ACT porque não tinha condições nem morais, nem técnicas de permanecer com a ACT. Foi suspensa pelo INSS. E sabe quem está protegendo a Crefisa de ser investigada? CPMI. Não, CPMI não. Aí cada um vai lá e veja quem votou a favor e contra. Mas diga. Pronto. Mas a Crefisa foi blindada. Foi blindada. Não pode mais ACT da Crefisa. Agora, olha só que coisa. Crefisa foi não renovado o ACT. E Crefisa continua com os 25 lotes? Então, a Crefisa tem um outro, que é o contrato de banco pagador. Ela vinha com muitas reclamações.
A gente tinha aberto um processo administrativo para apurar, baseado numa denúncia feita pela OAB de São Paulo e a OAB de Minas Gerais, que foi em maio. Nós abrimos esse processo e resolvemos suspender cautelarmente novos pagamentos pela Crefisa, e a suspensão permanece até hoje. Dentre as questões, uma é o assédio aos nossos segurados de oferta... Olha o que o presidente do INSS está dizendo. Primeiro, não renovou com a Crefisa por conta das irregularidades. Segundo, a Crefisa ganhou, numa licitação, 25 de 26 lotes para uma série de ações relacionadas a pagamento. O senhor assumiu em 30 de abril. Crefisa foi suspensa quando? Em junho, os ACTs, e se não me falha a memória, setembro. Você pode buscar para mim a data certinha, mas creio que setembro quanto a Banco Pagador. Setembro ou outubro? Setembro ou outubro. Está suspensa até agora? Está suspensa até agora. Olha só. Crefisa recebeu quanto enquanto esteve operando essa folha? Ela, na verdade, paga pela folha. É o leilão, na verdade, o que eles fazem? Eles ofertam um valor por cada benefício que é encaminhado para pagamento e eles acabam pagando ao INSS o valor correspondente. O senhor pode me explicar uma coisa que eu não sei se está valendo? Existe uma regra que quando sai o benefício, fica bloqueado o benefício, não é? Sim. Esse benefício fica bloqueado por quantos dias? 90? 90 dias. Ou seja, explica essa regra. 90 dias não pode haver... empréstimos consignados. Olha só. Em algum momento, quem opera a folha, que é o caso da Crefisa, de 26, operando 25... havia alguma instrução que permitia ela oferecer esse crédito antes do prazo de 90 dias? Não, ela não tinha essa liberdade de oferecer o crédito consignado e essa era uma das questões, porque oferecia antecipação de crédito. Para poder explicar um pouquinho do porquê que, inclusive, os bancos têm informação primeira, porque quando o benefício é concedido, aquele banco tem que se preparar para receber a folha de pagamento com cadastro, com as informações para que possa ocorrer o pagamento dentro da data acordada. Uma das questões que estamos discutindo com a Crefisa é que aproveitava dessa informação para ofertar antecipação de crédito com uma taxa de juros mais alta do que o de 1,85. O senhor me disse uma coisa, eu recebi e entendi completamente distinto aí durante a minha leitura aí de documento. Tinha uma regra para evitar esse canibalismo de banco em cima de segurado, que em 90 dias ficava trancada a possibilidade, ficava vedada a possibilidade de empréstimo. Não é isso? Qual é essa regra? Só para poder corrigir, a Crefisa está suspensa cautelarmente desde agosto de 25. Tá. Ela não recebe novas folhas. Certo. Mas continua operando as folhas anteriores. O que já era pagamento por ela Sim. Continua, a não ser que o nosso segurado queira fazer a portabilidade para outro banco. Então fica a critério do nosso segurado a manutenção ou não na Crefisa. Tá. A Crefisa teve o ACT não renovado, teve a suspensão da licitação, mas continua operando até onde tinha a folha. Eu quero saber essa regra, que eu não entendi direito. Não são 90 dias sem possibilidade da instituição financeira fazer consignado? Sim. Muito bem. Durante esse percurso dessa determinação, houve alguma exceção ou foi revogada que o banco, a instituição financeira que fizesse o pagamento tinha direito a fazer o empréstimo? No leilão. Na verdade, saiu no leilão essa prioridade para o banco pagador que caiu por uma decisão judicial. Pronto. Olha aí. Vocês estão vendo como é que funciona no Brasil? Deixa eu te dizer. Funciona assim. O povo não estava aguentando mais
dessa forma predatória de agir dos bancos. Meteram lá uma instrução, seja lá o que foi, proibindo durante 90 dias, de banco aperrear ou ir para cima para emprestar. Aí, sob encomenda, colocaram lá antes da licitação: quem ganhar a folha vai poder operar sozinho nesses 90 dias. É outra imoralidade, como foi também do PicPay. E sabe quem interviu? O Poder Judiciário, porque os outros bancos chiaram. Sabe quem era o destinatário sob encomenda? Se chamava Crefisa. Por isso, quando eu falo aqui que esses bancos deveriam estar sob investigação e foram blindados, é porque cada um, e eu não vou me alongar, cada um tem uma história bem bacana em relação à INSS. Uma parte dessa história eu mostro daqui a pouco, a mais. Presidente Lula vetou o parágrafo 1º e 2º do artigo 3º do PL 1546 de 2024, que foi sancionado este ano. O que é que diz esse veto? Esse veto proíbe o uso do Fundo Garantidor de Crédito como segunda camada de proteção ao aposentado e pensionista que foi ludibriado pela instituição financeira. Como também proíbe o INSS de ressarcir diretamente ao beneficiário se isso não for solucionado em 30 dias. Pergunta que eu faço ao senhor, que eu acho isso muito prejudicial para o beneficiário vulnerável. Foi o senhor que orientou o presidente Lula a esses vetos? Também, o INSS era contra... Por quê? Contra a aprovação, porque o INSS não tem previsão orçamentária para poder pagar esses valores. Não pode o INSS ser o primeiro responsável pelo pagamento de prejuízo feito por instituição financeira. O INSS não lucra com o banco, o INSS não tem um orçamento limitado para suas atribuições. Então, não tem como o INSS assumir a responsabilidade de todo e qualquer prejuízo dado por uma instituição financeira, o INSS assumir. Mesmo porque hoje é consolidado na Justiça que quem é responsável pelo pagamento de eventuais fraudes de consignado é a própria instituição financeira. Colocar isso nas mãos do INSS é colocar nas mãos e prejudicando nossos aposentados e pensionistas, porque eles teriam um prejuízo da atividade do INSS, que o orçamento já é pequeno, para poder pagar fraude bancária. Isso, ao meu ver, seria um grande risco para o INSS. Banco Master, que eu sei que é um dos interesses da comissão, a gente destacou um pouquinho a questão do Banco Master. A situação, a gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. A nossa preocupação com o aposentado e pensionista
por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o Master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. 8 de outubro, a gente comunica formalmente a eles a não renovação. Algo nos chama a atenção porque eles não nos procuraram de 8 até 31 de outubro. Eles ficaram calados, eles não procuraram o INSS para negociar, nem mesmo para receber sua carteira, que era deles. Porque quando a gente suspende ou não renova, os contratos firmados continuam válidos. O que ele não pode é averbar novos contratos. Isso chamou um pouco a atenção. 31 de outubro e 10 de novembro, a gente faz reunião com dirigentes e advogados do Banco Master, já para avisar, o Vocaro nunca foi ao INSS, porque eu sei que essa pergunta vai fazer, eu nunca fiz uma reunião com o Vocaro, mas 31 de outubro e 10 de novembro, eles participam de uma reunião tentando fazer um termo de compromisso para sanar as irregularidades. Nessa reunião, eles alegam que subiram os contratos, e realmente subiram os contratos para a plataforma do INSS, faltando um pouco mais de 3 mil contratos. E para o representante do Banco Master, eu peço, eu quero ver esse contrato. Na reunião, a gente contrato, porque achava que algo estava cheirando mal, algo estava ruim. E quando mostra esses contratos, não tinha os elementos mínimos para a gente fazer o controle. Não tinha o valor emprestado, taxa de juro, custo efetivo e, pior, a assinatura, que era uma assinatura eletrônica do nosso segurado, não era acompanhado com QR Code, com aquilo que você consegue certificar que a assinatura era daquela pessoa. E a gente sai da reunião falando, não tem como assinar o termo de compromisso. A gente oficia ao Master por 2 vezes antes da suspensão, antes da liquidação, para que ele junte o comprovante da regularidade dos contratos. Uma semana depois do último ofício nosso, vem a liquidação do Banco Master. A gente entende que, com a liquidação, o liquidante precisava de um tempo para se inteirar. Não seria justo colocar um peso maior ainda no final de novembro. A gente suspende o repasse dos valores mensais para a liquidação, para a massa da liquidação, e bloqueia esse valor no INSS para que, se não comprovado, a gente suspenda o crédito consignado e devolva esses valores já sobrestados ou bloqueados dentro do INSS. 26 de novembro, dia seguinte à liquidação, a gente faz essa decretação da suspensão. Em janeiro, a gente faz uma reunião com o liquidante para apontar os problemas, e acho que foi dia 30 de janeiro, se não me falha a memória, a gente oficia ao liquidante do Banco Master, dando 15 dias para juntar a comprovação dos contratos regularmente de acordo com a nossa instrução normativa, cancelar o crédito consignado. O prazo de resposta vai até 12 de fevereiro, ou seja, daqui uma semana. Bom, passado isso, eu peço desculpas que eu devo ter extrapolado os 15 minutos, mas me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho do INSS, que é a casa em que servidores garantem o futuro da nossa nação. 34 milhões de segurados, eles recebem benefício previdenciário. Se a gente colocar que cada família são 4 pessoas, é a maior fonte de renda do nosso país. 176 milhões de pessoas são afetadas. Até ontem, os nossos dados, 6,3 milhões de contestações dos descontos indevidos. E aqui um alerta. Quando da deflagração da operação sem desconto, a projeção feita pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União era de que 4,100 milhões de pessoas teriam sido atingidas por esse golpe. Com a abertura plena, com a abertura fácil para o nosso segurado ingressar, 6,3 milhões de pessoas já contestaram, alegando, eu não reconheço esse desconto. Eu não reconheço esse desconto por vários motivos. Eu não dei autorização, foi fraudada a minha autorização,
Eu não reconheço essa instituição, ou ainda, eu fui induzido a erro. Eu não sabia que ia ter esse desconto mensal. Desse total de 6,3 milhões, nós já devolvemos 2,9 bilhões de reais aos nossos aposentados e pensionistas, que basta ele contestar e basta ele falar, aceito o acordo. Quando ele aceita o acordo, 3 dias depois é depositado na sua conta benefício ou ainda é trazido aonde ele recebe o seu benefício, sem a necessidade de intermediário, sem deságio, sem nada que ele venha a perder, corrigido pelo IPCA. Isso foi devolvido a 4,2 milhões de brasileiros, 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que foram prejudicados por essa situação. Daí, se a gente for olhar, 4,2 milhões é maior do que o 4,100. Desses 6,3, temos ainda 826 mil pessoas que podem fazer a adesão ao acordo, mas ainda não fizeram. Mas a gente não fechou, não deu um prazo. A ideia é que ele pense ainda sobre essa possibilidade. Quais as vantagens dele celebrar o acordo? Não tem deságio nenhum, ele recebe em 3 dias úteis esse valor, ele não tem prejuízo algum. Se ele quiser procurar a justiça, ele pode. Mesmo quando desse acordo, é possível ingressar na justiça contra as associações e pedir aquilo para quem realmente deu causa. Ou ele escolhe o INSS para fazer o acordo, diminuindo a judicialização existente. Imaginem, o INSS é o órgão mais demandado na justiça. O INSS tem 4 milhões de ações contra ele. Se colocássemos mais 6,3 milhões de ações na justiça, seria um caos para a justiça, para o INSS e principalmente para o nosso segurado, com custo muito maior. Então, esse acordo é extremamente importante para o nosso aposentado e pensionista nesse sentido. Se não pudesse ser ninguém prejudicado, a nossa proposta é prorrogar até 20 de março. Ou seja, quem ainda estiver assistindo a CPMI, tiver interesse de saber se tem desconto ou não, procure meu INSS 135 ou Agência dos Correios e faça a sua consulta e requerimento, se assim for.